Hoje eu vou falar sobre o sistema nervoso. No dia 13 de setembro de 1848, operários trabalhavam numa grande construção e estavam dinamitando um rochedo. Gage estava vazando pólvora para dentro de um buraco, quando uma faísca fez provocar uma explosão, na qual uma barra de ferro perfurou seu crânio, atravessando sua bochecha até seu olho. Por incrível que pareça, depois de 6 semanas, Gage estava perfeito, porém algo em sua personalidade havia mudado. Antes do acidente, Guinness era simpático, trabalhador e com muitos amigos, mas após o ocorrido, ele se revelou o oposto do que era. Se transformou em introspectivo, preguiçoso e com raiva. Cientistas daquela época começaram a perceber que a parte frontal do cérebro tem relação com a nossa personalidade, já que, depois de afetado, Guinness começou a se comportar de outra forma. Após este acontecimento, se deu início ao estudo mais aprofundado do cérebro e suas funções. O sistema nervoso tem como principal função processar e armazenar informações tanto vindas do meio externo quanto formuladas dentro da gente. Além disso, o sistema nervoso controla a nossa fisiologia e determina a nossa personalidade. As células que formam o sistema nervoso são os neurônios e as células da glia. As células da glia dão suporte aos neurônios, porém, quem se comunica e faz as reações mais complexas são os neurônios, mesmo o número de células da glia sendo 10 vezes maior. O sistema nervoso se divide em 2 grandes grupos. O sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é composto por neurônios e gânglios. O sistema nervoso central tem como função principal processar informações e é subdividido entre o encéfalo e a medula espinal. Vamos começar pelo encéfalo. Nas primeiras 4 semanas do desenvolvimento embrionário, o encéfalo constitui-se em 3 partes: o prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. Após 12 semanas, o prosencéfalo se desenvolve em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo permanece igual e o robencéfalo vira metencéfalo e miencéfalo. A primeira estrutura é o cérebro. Este órgão é dividido por um grande sulco, onde há o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Na camada mais externa do cérebro há o córtex. Ele é responsável pela memória, pela fala e pela linguagem. Na camada mais interna se localiza o lobo frontal, responsável pelo controle de pensamento, de fala e olfato, e o lobo parietal, que processa as sensações sentidas na pele e nos músculos. A segunda estrutura é o tálamo, localizado abaixo do cérebro. Ele é responsável pelas mensagens sensoriais e pelo direcionamento dos impulsos nervosos ao córtex. A terceira estrutura é o hipotálamo, localizada sobre o tálamo. É responsável por controlar a temperatura do corpo, o apetite e a ativação das glândulas hormonais. A quarta estrutura é o mesencéfalo, responsável pela contração de músculos e pela postura corporal. A quinta estrutura é a ponte, que liga o córtex ao cérebro. Permite a movimentação dos olhos e do pescoço. A sexta estrutura é o cerebelo, que está ligado à ponte. Quando estamos fazendo uma movimentação principal, é o cerebelo que coordena o equilíbrio do resto do nosso corpo. Isso nos possibilita fazer atividades mais complexas, como dançar e tocar violão. A sétima e última estrutura é o bulbo, que se conecta com a medula espinal. Ele controla as funções vitais, como o batimento cardíaco e respiração. Tudo isso é protegido por 3 camadas de membrana chamadas de meninge.
A mais interna é a pia mater, a mais externa é a dura mater e a intermediária aracnoide. Agora vamos falar sobre a outra estrutura do sistema nervoso, a medula espinal. A medula espinal é um cordão ligado ao bulbo alojado na coluna vertebral, responsável por transmitir informações pelo corpo. A medula também é protegida pelas 3 camadas da meninge e por um líquido no meio da coluna chamado céfalo raquidiano. A medula espinal também é responsável pelos reflexos involuntários, que são respostas rápidas a situações de emergência, formuladas na medula sem ter que ir até o encéfalo. Um exemplo de reflexo é o patelar. O sistema nervoso periférico é composto pelos neurônios e gânglios. Há uma classificação dos nervos: nervos cranianos e nervos espinais. Os nervos cranianos são ligados ao encéfalo e os nervos espinais são ligados à medula espinal. O sistema nervoso periférico é subdividido em 2: o sistema nervoso periférico simpático e o sistema nervoso periférico parasimpático. As ações realizadas no sistema nervoso periférico simpático são ações que mobilizam energia, como o aceleramento do batimento cardíaco. Já as ações realizadas no parasimpático são ações relaxantes e digestórias, como diminuição da pressão arterial. As substâncias liberadas no sistema nervoso simpático são a noradrenalina, a adrenalina e a acetilcolina. Já no sistema nervoso parasimpático, a substância liberada é somente a acetilcolina. A região de onde parte as fibras no sistema nervoso simpático é do tórax e da medula espinal. Já no sistema nervoso parasimpático, parte dos nervos do encéfalo e dos nervos final da medula espinal. Nesta imagem se fala quais são as movimentações e os impulsos feitos por cada parte do sistema nervoso periférico. Do lado esquerdo, o sistema nervoso parasimpático e do lado direito, o sistema nervoso simpático.